Fala galera, hoje tem assunto para analisar. E quando tem assunto para analisar, tem assunto para você comentar, porque esse canal só faz sentido se você comentar. Eu quero fazer a seguinte proposta a você. Saindo um pouquinho da ressaca de eleições, quem perdeu, quem ganhou, políticos mentirosos, políticos pastores mentirosos, manipulação de campanha, compra de voto e etc. Saindo um pouco desse assunto, eu quero trazer para você um assunto bem mais interessante. Os livros podem salvar você. Por que eu digo isso? Porque os livros me salvaram e certamente eles podem salvar você. Então fica ligado nesse vídeo até o final. Eu sou o Marcos Vinícius, criador deste canal, o canal Comenta Aí. E esse canal, como eu disse logo no início, só faz sentido se o seu comentário se fizer presente. Então, para isso, já se inscreve aí no canal, dá aí o clique no botãozinho de se inscrever, já ativa o sininho das notificações e já deixa o seu comentário dizendo o que você achou do tema de hoje. Para dividir com vocês essa história, o que eu fiz? Eu fiz uma lista dos 10 livros que me fizeram a cabeça, especialmente na primeira parte da minha vida. De lá para cá, houveram outros livros, logicamente, mas esses 10 livros foram fundamentais. A ordem que eu não é uma ordem de preferência, o número 1 não é o que eu mais gosto, nem nada disso assim. Na verdade, é uma ordem afetiva, é uma ordem de memória. Foram os livros que eu fui me lembrando ao montar essa lista, esse roteiro. Então vamos ao livro número 1, sem mais delongas, vamos ao livro número 1. Esse livro foi O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, ou J.D. Salinger num bom português. Esse livro, para quem não conhece, ele narra as marcas da rebeldia adolescente e juvenil. Coisa que todo mundo, em algum sentido, quis viver ou viveu. Um livro fantástico que me marcou profundamente e me fez ver a importância dessa força da rebeldia, que a gente deve permanecer com ela dentro da gente durante muito tempo. O segundo livro que eu me lembrei, a minha segunda memória, que é o livro da Agatha Christie, que eu li praticamente a coleção inteira, mas é o mais famoso livro dela, que tem um título que é um pouco controverso, que é O Caso dos 10, tem o diminutivo da cor negra ali, e são pequenas estátuas. É um livro de mistério, de suspense, de investigação, da morte de diversas pessoas que estão numa ilha deserta. Esse livro é tremendo, é fantástico, e sem esse livro eu não seria capaz hoje de admirar determinados tipos de filme, determinados tipos de livro. O terceiro livro que vem na minha memória afetiva, que é um livro que também me salvou, e que você deve conhecer, muita gente conhece inclusive como um livro infantil, mas ele é um livro filosófico, que é O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Foi um dos primeiros livros com alguma coisa de filosofia que eu li na minha vida. É um livro que faz a gente refletir sobre o sentido da vida e etc. Também foi um livro que me marcou. Olha, já falei 3 livros e eu já quero te convidar para você já deixar seu comentário aí. Já deixe seu comentário. Qual o livro que mais marcou a sua vida, ou 2 livros, ou 3 livros que mais marcaram a sua vida? É importante que você deixe o seu comentário, que a gente troque. Um outro livro que entrou nessa memória é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Um retrato, Rio de Janeiro antigo, da época lá do Machadão, que ele trata de temas como escravidão, o positivismo científico, lutas de classe. Esse livro é um livro fantástico. Ele me abriu as portas. Esse livro foi o primeiro livro, talvez, que fez com que eu começasse a prestar atenção no que veio a ser chamado depois de realismo fantástico. Essa história fantástica do Brás Cubas, que morreu, e ele mesmo conta a sua história. E aí
eu entro no quinto livro da minha memória afetiva, dos livros que me formaram, dos livros que construíram a pessoa que eu sou hoje, 1984, de George Orwell. Esse aí, vamos dizer, é o primeiro político da lista, é o primeiro livro político. Esse é um dos livros que mais fizeram a minha cabeça e me fizeram entender, principalmente, quando eu li esse livro, como que o Estado é contaminado. O Estado aqui é o establishment, não o Estado, o poder. É contaminado, desculpem, é contaminado por um desejo de controle. O Estado é contaminado por esse desejo de controle. Tem lá o Big Brother, né, o grande irmão, e eles controlam tudo ali, inclusive controlam a história, e esse controle nada mais é de que uma tentativa de retirar de nós toda a capacidade de reação, até mesmo a capacidade de rebelião, que está lá no primeiro livro que eu citei, né, que é o Apanhador no Campo. Esse espírito de luta, o Estado tem um desejo tremendo de tirar da gente, e isso está demonstrado ali de forma clara nesse livro, que é um clássico, é um livro que todo mundo deveria ler, é um livro que todos deveriam ter na estante, em especial para entender esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Esse livro forjou em mim o seguinte sentimento: ninguém vai retirar o sentimento de liberdade que eu carrego dentro de mim. Ninguém tem o direito de colocar amarras na minha vida nem na sua vida. Ninguém tem esse direito. E aí, nessa mesma pegada, vem um livro também sensacional, que é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro mexeu tanto comigo, era considerado pecado mexer em Admirável, sequer mexer em Admirável Mundo, pois o livro trata de temas que seriam considerados perniciosos para um jovem cristão daquela época e que poderia se perder lendo este livro. Pois, muito bem, na verdade, Admirável Mundo Novo, ele pega um assunto muito interessante, ele faz uma crítica social muito interessante aos Estados Unidos, ele pega o Fordismo é o padrão Ford de fabricação, onde, na verdade, o operário se torna praticamente um autômato, e ele amplia, ele pega uma caixa de som literária e amplia isso para todos os aspectos da sociedade. E as pessoas se tornam, então, clones delas mesmas, elas se tornam modelos de comportamento. E existe, então, uma busca pela felicidade, para não haver revolta, para não haver confusão, para que o povo nunca reclame. Há então a busca pela felicidade, e essa felicidade é patrocinada então através dessa pílula, desse comprimido, a droga da felicidade, o soma. Hoje nós temos, o nosso soma hoje é a dopamina, né? É esse sentimento de êxtase constante que a gente busca, que não é mais fornecido pelo governo, mas é fornecido pelo algoritmo. Esse foi um assunto que Admirável Mundo Novo levantou e que a gente deve ficar muito atento de como essas coisas são usadas para nos deixar quietos, extasiados, quando na verdade nós estamos deprimidos, nós estamos infelizes e nem percebemos. Eu falei que a lista teriam 10 livros que me formaram, que fizeram eu ser quem eu sou hoje. Eu quero fazer um parênteses bem grande agora para falar de um livro que está além de qualquer lista para mim. Esse livro foi um livro que me marcou profundamente, que eu chego a ficar emocionado quando eu falo desse livro. Muitas vezes a vida que a gente vive, o dia a dia, rouba da gente a própria vida. Muitas vezes os acontecimentos da nossa existência aqui, nesse mundo, nesse planetinha azul, eles roubam de nós a própria vivência. E às vezes a gente fica meio perdido. E numa época assim, que foi quando eu perdi meu pai morreu. Meu pai morreu muito novo, morreu com 47 anos de idade. Eu me sentia muito, muito, muito triste. Eu vou dar uma pausa, gente. Já volto.
Pensei no Botafogo, deu para controlar a emoção, porque pensar no Botafogo a gente esquece qualquer coisa, né? Então, meu pai morreu muito cedo e eu fiquei muito perdido, eu era muito jovem, eu tive que assumir muitas coisas e eu digo para vocês que esse livro foi um livro que foi fundamental para mim, por isso que eu coloco ele como um livro além de qualquer lista. Eu vou citar uma frase do autor desse livro. A citação é a seguinte: quem não conhece o bosque chileno não conhece este planeta. Daquelas terras, daquele barro, daquele silêncio, eu saí a andar e cantar pelo mundo. O livro é Confesso que Vivi, a autobiografia de Pablo Neruda. Esse livro desse autor que tem coisas fantásticas na sua vida, como tem coisas controversas, como, por exemplo, a sua única filha que ele abandonou, mas esse livro que mostrou um ser humano, naquele momento, quando aconteceram essas coisas, eu me sentia muito perdido. Ao ler esse livro, eu pude encontrar o chão, eu pude encontrar o barro, eu pude voltar a cantar nesse mundo. É um livro fantástico que ele escreveu durante alguns anos da sua vida. Ele é um livro em prosa que parece poesia, conta a história desse poeta latino-chileno, que foi um poeta do mundo, que foi um homem que andou por vários lugares, ele foi cônsul chileno em vários lugares do mundo, mas ele nunca deixou de ser latino-americano. Em todos os lugares do mundo onde ele esteve, Pablo Neruda foi latino-americano. Através desse livro também, eu descobri uma paixão mal resolvida na minha vida. Eu sou apaixonado pelo Chile e eu sonho que ainda vou pisar lá naquele barro, como ele pisou, eu ainda vou conhecer Valparaíso, eu ainda irei até a Isla Negra para visitar a casa de Pablo Neruda e sentir o cheiro daquele mar, sentir aquele vento soprando, sentir a poesia, sentir Pablo Neruda vivo. E depois brindar com uma taça de vinho de algum dos vinhedos chilenos, porque afinal de contas ninguém pode ir ao Chile sem conhecer um vinhedo, né? Uma vinícola daquela. Confesso que Vivi é um livro definitivo, é um livro marcante, é um livro que mudou a minha história, que me salvou realmente de um momento de tristeza profundo. Bom, e agora totalmente recomposto, vamos aos 4 últimos livros da minha lista de 10 livros que fizeram a minha cabeça e me salvaram do obscurantismo intelectual, emocional, etc. e tal. Já falei de um livro que está acima de qualquer lista para mim, que é Confesso que Vivi, de Pablo Neruda. E agora vamos ao livro número 7, O Processo, de Franz Kafka. Meus amigos, que livro é esse? Que livro é O Processo? Joseph K. é acusado de um crime que ele não sabe qual é. É julgado por esse crime, é condenado e não pode se defender porque nem sabe que crime foi o que ele cometeu. Você já ouviu falar de casos assim? Você já percebeu que esse livro de Franz Kafka tem muito a ver com determinados processos e determinadas operações que acontecem no Brasil e no mundo afora? Pois é. Esse livro é uma crítica ácida e ferrenha à burocracia estatal, aquela burocracia que tenta enredar a mim e a você. Pensa em alguma situação e coloca aí nos comentários, se você quiser, vai ser muito bem-vindo o seu comentário. Alguma situação em que a burocracia estatal te prendeu, te enredou de tal maneira que você quase pirou, quase enlouqueceu. Se você lembrar, coloca aí nos comentários, porque esse livro é fantástico, é uma crítica poderosa. O livro número 8 é um outro livro fantástico e tem a ver lá com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques, colombiano, falido praticamente, não tinha condições de mais nada, já tinha perdido tudo quando terminou de escrever 100 anos de solidão. Para vocês terem uma ideia, se você não conhece esse livro ainda, é um livro grande, é um livro extenso, ele não conseguia, não tinha dinheiro,
nem para mandar os originais para a sua editora. Ele teve que mandar metade somente porque ele não tinha como pagar o correio completo. Porém, o livro foi editado depois e Gabriel Garcia Marques se tornou Gabriel Garcia Marques. Esse livro fala de Macondo, uma cidade fictícia na Colômbia, e conta 7 gerações de uma família fictícia também, os Buendia. Fala de uma Colômbia fantástica, mágica, de uma América Latina de todos nós. Porque todos nós, na nossa América Latina, de alguma forma, temos que ser mágicos todos os dias. Diante de tanta coisa que a gente vê acontecer, a gente às vezes tem que ser mágico todo dia para sobreviver. E olha, esse livro me fez um bem tremendo, porque o espírito de luta, de sobrevivência, o espírito de alegria, todas as histórias enredadas daquela família, as coisas bizarras e fantásticas que aconteciam, eu comecei a perceber que elas aconteciam na minha vida, na sua vida, na vida de muita gente simples que a gente conhece e que a gente sabe que só sobrevive por mágica mesmo. Aí vem o número 9, que é um livro de um escritor chamado Dee Brown, e esse livro ele é o único nessa lista que não é um livro, assim, vamos dizer, ficcional. É um livro baseado em fatos. Dee Brown fez uma longa pesquisa para escrever esse livro. O livro se chama Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. É a história dos nativos norte-americanos colonizados por aqueles que vieram da Europa a partir do ponto de vista deles. Eu cresci vendo filme de faroeste, meu pai era fã de faroeste, então eu muito pequeno adorava filme de faroeste. E no filme de faroeste, o índio americano é sempre apresentado como bruto, assassino cruel, etc. Quando você lê Enterre Meu Coração na Curva do Rio, você descobre que não é bem assim. Muitas vezes a crueldade que foi praticada contra os povos originários da América do Norte é inominável. Há passagens nesse livro que são de uma brutalidade sem precedente. Você precisa conhecer esse livro para te salvar de alguns pensamentos sobre opressor e oprimido, e aí você vai ler direto da fonte. E o 10º livro e último dessa lista de 10 livros que fizeram a minha cabeça e me salvaram do obscurantismo, que podem ajudar você e que podem fazer com que você abra a sua cabeça se você não leu nenhum deles ou se leu só algum deles. É um livro dificílimo, é um livro que eu confesso que eu li, comecei, tive que recomeçar, até conseguir ler todo. É O Som e a Fúria, de William Faulkner. É um dos livros considerados mais complexos da literatura norte-americana. Faulkner é um ganhador de prêmio Nobel da literatura e ele utiliza nesse livro uma técnica chamada fluxo de consciência, como se ele estivesse dentro do pensamento de quem está narrando. São 4 narradores diferentes contando a história de decadência de uma família do sul norte-americano e que talvez você vá se identificar com algumas passagens ali. O que tem de fantástico em O Som e a Fúria? Que é o que me traz de memória afetiva, que já que essa lista é uma lista bem afetiva, é que estranhezas existem em todos os lugares e famílias. Pode ter certeza disso. Até as estranhezas mais perturbadoras podem fazer parte das famílias aparentemente mais comuns. Bom, se você gostou desses livros, se você ficou curioso, se você deseja saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo, eu vou deixar o link desses livros aí para você, tá? Como você pode chegar a eles, como você pode adquirir esses livros, tá? Mas eu quero te pedir, coloca aí nos comentários quais são os livros que marcaram a sua história. Não é livros que você gostou simplesmente, mas livros que de alguma forma ajudaram você a chegar aonde você está. Não importa se você tem 20 anos de idade ou se você já tem 60 anos de idade. Provavelmente alguma coisa marcou você ao longo da sua história e fez você ficar livre do obscurantismo. Então, coloca aí nos comentários, vai ser muito bom trocar essa ideia com você, vai ser muito bom dialogar com você. Seja bem-vindo aí ao canal, você que ficou até aqui, muito obrigado. A pandemia não acabou, pelo contrário, a pandemia está aumentando